permissão do nosso convidado de hoje, nós oferecemos esse programa ao jornalista, professor e advogado Valdenísio Petroli, uma das pessoas mais dignas desse grande ABC. Petroli, tudo de bom para você. E o nosso convidado é um amigo querido, jornalista, Roberto Nascimento. Ele tem tudo a ver com Rio Grande da Serra. A gente sempre fala assim, Rio Grande da Serra, a menor cidade da região, mas é uma cidade com mais de 50 mil habitantes. Quantas outras cidades do Brasil têm uma população superior a 50 mil habitantes? Mas Rio Grande da Serra, a nossa cidade caçula, completa as 7 cidades da região e está ganhando um estudo bem legal do Roberto. Roberto, legal que você aceitou o convite para vir conversar com a gente, para falar desse seu trabalho. É um trabalho universitário, é um trabalho jornalístico. Como é que você define a sua pesquisa sobre Rio Grande da Serra? Bem, Ademir, primeiramente, bom dia. Eu quero também agradecer pelo teu convite. E meu trabalho, a princípio, vai ser uma dissertação, que aí eu vou apresentar, né, para a academia. E o objetivo foi estudar um pouco aquela questão do corredor polonês, né, as áreas ali Rio Grande da Serra, Santo André, São Bernardo, e que era apresentado na imprensa meio que como terra de ninguém. E Rio Grande ficava muitas vezes com o passivo daquela indefinição. Então meu ponto inicial foi essa pesquisa em torno do corredor polonês. Só que com o avanço da pesquisa, basicamente aqui no arquivo do Diário do Grande ABC, eu comecei a perceber que Rio Grande era retratado pelo jornal, pela imprensa, muitas vezes de forma pitoresca. Então a minha pesquisa ela parte do estudo do corredor polonês, mas ela também vai passar por esses temas pitorescos em que a cidade era retratada. Vamos informar principalmente aos mais jovens. Corredor polonês é uma faixa de terra que interliga o centro de Santo André, a Santo André, digamos assim, urbana, a Paranapiacaba. Passando por Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, mas vamos dizer assim, o auge, né, o clímax, é ali nas indústrias eletrocloro, que vamos dizer assim, que é o filão desse território. Pelo né? corredor pertence a Santo André. Pertence a Santo André. E historicamente Ribeirão Pires, principalmente, e Rio Grande da Serra, pleiteavam essa... em função da terra, mas em função da receita. Dos recursos, da receita. Mas hoje essa história está Hoje essa história está sepultada. O último movimento foi nos anos 1990, que o então prefeito de Rio Grande, o José Teixeira, criou um movimento para anexar o Campo Grande e também Paranapiacaba, criando, junto com o Rio Grande, um município chamado Esperança da Serra. Só que esse movimento ele foi... chegou-se até a Assembleia Legislativa né, aí precisaria ter um plebiscito com as duas populações e com certeza Santo André venceria essa disputa por conta do número de habitantes. Mas esse movimento ele não chegou a nem ser votado na Assembleia, ele acabou morrendo ali nas comissões. Você sabe, Roberto, que houve um plebiscito em 1900, eu vou chutar o número, talvez não seja exatamente 1963, em que houve um plebiscito lá em Paranapiacaba, no distrito de Paranapiacaba, que incluiria Campo Grande e essa faixa industrial, se os moradores concordariam em continuar com Santo André ou passaria para outra cidade. E o pessoal não quis, né, ter a separação. Inclusive na pesquisa, toda vez que é consultado, os moradores de Paranapiacaba eles se colocam contra. Preferem permanecer do jeito que está. E Paranapiacaba agora está ganhando investimentos, né? Eu sempre digo, né, legal, tudo que se fizer em Paranapiacaba é bom, mas eu vou acreditar realmente no sucesso de Paranapiacaba quando o sistema funicular, né, ou pelo menos
o sistema cremalheira abra espaço também ao passageiro, ao viajante, ao que queira ir para Santos, né? Porque uma cidade ferroviária que não tem trem de passageiro, não. Mas a nossa história é Rio Grande da Serra. Eu lembro, Roberto, você, nós somos na casa da querida, da saudosa doutora Gisela Leonor Saar, aprender com ela coisas. Acho que foi preparatório a algum congresso, alguma coisa? Isso foi, se eu não estiver enganado, foi 2014 ou 2015, que ela nos recebeu junto com o professor Toninho. Isso, né? Certo. O professor Toninho é antigo morador ali da rua, ali já não é Dom Pedro I, a rua da prefeitura, o trecho é a rua que leva o nome do primeiro prefeito, que é o Carlos José Carlson, né? Carlos José da Veiga Carlson, conhecido como Zé do Cartório. Toninho, legal, bela lembrança do Roberto. Esse espaço é teu, rapaz. O último contato foi no 14º Congresso de História, onde você teve uma participação importante, até levando a doutora Gisela. Vem aqui no programa, nós estamos muito preocupados. Antes do programa a gente estava conversando. Rio Grande da Serra é a única das 7 cidades que não tem um espaço oficial, público, ligado à memória. E agora que nós perdemos a doutora Gisela, como é que ficam aqueles estudos que ela realizou? Né? Vem aqui, vamos conversar. Vai ter eleições esse ano. Quem sabe a gente possa fazer um bate-papo com os candidatos a prefeito para que eles se comprometam a pensar na questão da memória de Rio Grande da Serra, da sua Rio Grande da Serra, da Rio Grande da Serra da doutora Gisela e da Rio Grande da Serra do Roberto. Roberto, você nasceu em Rio Grande? Não, eu nasci em Ribeirão Pires. Ribeirão Pires. Sim, em Ribeirão Pires, dia 4 de outubro de 1977. Meu pai era de Minas Gerais e minha mãe é de São Paulo. Minha mãe morou muito tempo em Paranapiacaba. O meu avô, por parte de mãe, era ferroviário. Como é que chama seu pai e sua mãe? Meu pai, José Vicente Anastácio, e minha mãe, Maria Bernadette Barbosa do Nascimento. E os avós ferroviários? Os avós ferroviários eram Antônio e Maria, e por parte de pai, José e Joaquina. Por parte de pai, eles vieram de Minas, né? Você vê, né? Esse corredor, né? Que não é o polonês. Aliás, desculpa, por parte de pai, João e Joaquina. Eu falei José era o nome do meu pai. Tá. Esse corredor, né? A gente inclui até Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Campo Grande, Paranapiacaba. Tem tudo a ver, né? As pessoas ou nascem por aí, ou vivem, ou se transferem, né? E tem uma característica de ter muitos migrantes, né? Principalmente do estado de Minas Gerais, né? Se você pega Rio Grande da Serra mesmo, você vai ter muitas famílias que vieram de Minas e acabaram ali encontrando lugar para se estabelecer próximo de São Paulo, que trabalhavam aqui nas regiões do Brás, da Lapa, e voltavam para Rio Grande. Até hoje Rio Grande é uma cidade dormitório, né? Por conta de estar localizada numa área de proteção de manancial de 100%, então você acompanha de manhã o trem, vai para São Paulo lotado. É a linha, como é que eles chamam? A linha 10 turquesa, 10 né? Da CPTM. Cujo a estação última de passageiro é Rio Grande do Sul. Rio Grande. Né? Antes chegava até Paranapiacaba, né? Era Paranapiacaba, Jundiaí, né? Aliás, desculpa, Santos, Jundiaí, depois ficou Paranapiacaba, aí Jundiaí também eles encurtaram para Francisco Morato, depois encurtaram mais até a Estação da Luz, e hoje está na configuração atual, que é Rio Grande e Albrás. Albrás, isso. Aí no Brás você tem que pegar. Aí no Brás, se você for metrô, alguma coisa assim. Você tem que fazer agora, as baldeações. Quer dizer, o trem foi fundamental na formação de Rio Grande da Serra. Com certeza, até porque a nossa estação lá é uma das mais antigas, né? Se eu não estiver equivocado, é 1867. Uma das primeiras estações que também, infelizmente, o poder público não tem dado... A passarela saiu mesmo. A passarela saiu. Hoje, se você chegar lá, a passarela está abandonada num dos lados da estação, o mato já tomou conta. E quando a CPTM fez a retirada, tinha até uma placa lá de obra dizendo que ia ser restaurado e depois a passarela voltaria ao seu local de origem. Mas, infelizmente...
E quando CPTM. chove mais dentro Da da estação. estação do que fora. E ali era um espaço que poderia. Tem várias promessas de se construir uma estação nova, se Que acontecesse. seria no campo de futebol Isso, na um campo frente. mais à frente, lá, o campo do Ferrovia. Então, se acontecesse isso, dessa construção desse espaço, a estação poderia ser tombada e poderia se fazer ali um museu, sei lá, museu da Ferrovia, o museu da Estação Rio Grande. Que legal, hein? Porque começa com... É porque quando em 1867, quando passa a estrada de ferro, era preciso de quilometragem em quilometragem ter uma parada, Uma parada, né? né? Isso. Para água, né? Que era Maria Fumaça, vapor. Então acho que foi Paranapiacaba, que era Alto da Serra, Alto da Serra, Rio Grande, Rio Grande. Santo André. Isso, eu estava em dúvida se, mas acho que a de Ribeirão vem depois, Vem né? depois, vem depois. Então é Nem isso. São Caetano tinha, né? Nem São Caetano tinha. E Então você era um- vê que é uma arquitetura e uma construção tão peculiares que até hoje, né? Nós estamos em 2020, os tijolos são da época, as pilastras de sustentação. Então, assim, é um material muito rico, que conta a história, né? A rica história da nossa região e que se nós estivéssemos aí as cidades num país europeu, você pode ter certeza que aquilo estava tudo preservado, já não estava mais tendo ali o transporte de passageiro, já teria se construído uma nova estação e aquilo lá preservado para as novas pessoas conhecerem, né, o que foi. A estrada de ferro, cortando o território atual de Rio Grande da Serra, cortou o pequeno núcleo que existia e que se formou e que ficava onde a represa. Isso, tem até uma reportagem do Diário dos anos 1980 que faz um resgate desse povoamento que existiu. Mas muito pouco, é uma coisa também que precisaria... Porque eu acho que Rio Grande da Serra é o mesmo caso do distrito de Riacho Grande. O núcleo central de Riacho Grande Foi cortado pela Anchieta, né? pela represa. Isso. A represa pela inundou. represa. Então, quem permaneceu foi na parte mais elevada, que foi o caso de Rio Grande da Serra. O bairro onde eu moro, o Vila Conde Siciliano, ela tem uma parte que era onde existiu uma represa e foi aterrado para a construção da linha, que é a linha chamada linha variante, a que vai para Suzano, que hoje é usado pela MRS, que é o transporte de carga. Mas a linha também que serviu de passageiro, com certeza, também foi aterrado e tinha população, pouca população na época, mas não há registro, né, de quais pessoas foram afetadas, de quantas. Certo. E a sua pesquisa, como é que tá? Como é que você... Então, eu estágio? tive um problema, né? Eu comecei a frequentar aqui o banco de dados do Diário em 2013, mais ou menos ali no final daquele ano, e fui tirando foto dos jornais da coleção e fui arquivando num HD externo. Depois de 2 anos, esse HD externo deu problema. Eu fui abrir ele um dia, travou, não abriu mais, eu não tinha salvo essas fotos. Eu já tinha chegado no ano de 1983. Então, de 58, quando ainda era a fase do New Seller, até 93. E aí perdi. E aí tive que refazer. Então agora eu estou refazendo a pesquisa. Agora estou no ano de 76. E aí outra coisa também, a gente comentando sobre a construção da estação, o plebiscito que teve de autonomia da cidade, que foi em 1963, se eu não estiver enganado, em dezembro, também é uma coisa que você não consegue encontrar o histórico disso, quantas pessoas participaram. Nem na Assembleia? Eu pesquisei no site da Assembleia e não tem registro, entrei em contato lá e também não me deram uma resposta. Mas olha, deve ter um processo, né? Eu sempre cito Diadema. Diadema tem um processo muito volumoso e muito bonito, muito bem documentado com fotografias, que o Walter Carreiro, lá de Rio Grande da Serra, do Centro de
De Diadema, né? De Diadema. Localizou esse processo com fotografias da Processo época. de Diadema, né? Diadema, né? Então, eu até comentei no dia que eu entrei em contato lá com a Assembleia, falei, ó, tem um pesquisador que localizou aí a pasta de Diadema, mas aí a resposta que ela Não me encontrou. deu que era para consultar no site, porque se tivesse era no site que eu ia encontrar. E fiz as pesquisas no site, mas não... O que tem é a lei que vai criar o município, né? Teve um grande desmembramento de áreas em 1964 para a criação dos municípios, e Rio Grande da Serra está incluído. Mas o plebiscito, a notícia dele, como é que se deu a votação, se teve movimento contrário, de repente pode ter havido pessoas que queriam que a cidade continuasse como o distrito de Ribeirão, que era o distrito de Catuaçu. Porque separou uma parte de Ribeirão e uma parte de Santo André. Ou foi tudo de Ribeirão? As cidades foram... Mauá se emancipa de Santo André, né? Isso. E aí Ribeirão se emancipa de Mauá, se eu não estiver enganado, em 1954. Não, em 53 houve um plebiscito em Ribeirão e Mauá. Ah, tá. Então o Ribeirão também já se separou de Santo separa André. de Santo André. A minha dúvida, esse processo ajudaria. Se quando o Rio Grande da Serra pleiteou, se uma parte do território que hoje forma Rio Grande... Era pertencente a Ribeirão, que eram dois distritos... Nada pertencia a Santo André. Não, eram dois distritos de Ribeirão na época. Era o distrito de Catuaçu, que é a atual Rio Grande da Serra, e o distrito de Iupeba, que é Ouro Fino Paulista, que é subprefeitura lá de Ribeirão. Então, aí o distrito de Catuaçu, em 1963, ele se emancipa de Ribeirão Pires, e aí, no dia 3 de maio, é constituído oficialmente de 1964. Tá. Eu até tentei agora, recentemente, entrevistar a Irineia José Midoli, que foi a segunda prefeita da cidade, né? Única prefeita até agora. A terceira, né? Terceira, teve o Geraldino Lott. Teve o Geraldino Lott, isso. Que inclusive no governo do Geraldino a Irineia era vereadora. Isso. Mas ela não quer conversar. E o Geraldino? Ele deve estar no interior, né? O Geraldino, a última informação que eu tive, que ele estava no interior. Esse final de ano eu vi foto dele nas redes sociais, ele esteve em Rio Grande. Infelizmente eu não consegui. Se eu tivesse conseguido encontrá-lo, eu ia pedir uma entrevista. Porque assim, são pessoas que podem dar informações desse plebiscito, né? Porque são os primeiros prefeitos. E o meu objetivo com a Irineia era que ela pudesse contar um pouco mais desse plebiscito e também da questão do corredor polonês. Porque no governo dela e depois no governo do Arão, que é quem sucedeu, foram os dois governos que tiveram debates assim calorosos, né? Inclusive uma pessoa que ajudou muito a tensionar o debate foi o Valdírio Prisco, que era prefeito de Ribeirão. Certo. Então o Prisco também se colocava ali, entendia que aquela área onde era a Eletrocloro, ela precisaria passar primeiro para Ribeirão, mas depois para Rio Grande, até com uma forma de... Hoje ainda é uma grande arrecadadora de impostos? Olha, Ademir, eu sei que hoje... Porque hoje pertence a... Nem é mais o Cloro, hoje Solva e nada. É Braskem, né? Nem sei se é Braskem, se já não passou para alguma outra... Seria um estudo interessante. Porque ali era Eletrocloro, depois Solvay, aí depois Solvay em Dupa, aí não sei se Braskem, agora eu não sei nem como é que está hoje lá. Essa questão. E também não sei, uma coisa era a pujança industrial dos anos 70, dos anos 80. Hoje, com as novas tecnologias, eu não sei como é que está hoje lá aquela planta Eu cheguei industrial. lá, vi uma vila Eucloro. A Vila Eucloro acabou, né? Havia lá uma construção, era um hotel de classe A, 5 estrelas, para receber o pessoal que vinha da Bélgica? Isso, nem sei como é que ficou. Eu acho isso, que não tem mais nada. Como a minha mãe, ela era de Paranapiacaba, quando ela muda para Rio Grande, ela ainda mantém alguns parentes em Paranapiacaba. E eu lembro que eu era garoto, então a gente ou ia de trem ou ia de ônibus. Quando ia de ônibus, o ônibus, antes de seguir até Paranapiacaba, ele parava ali na Vila Eucloro e tinha
tinha todo um cerimonial, tinha que parar lá na entrada da fábrica, pedir autorização, aí o ônibus entrava, circulava ali, eram 2 ou 3 ruas da vila, depois saía. Chegou a ver uma estação ferroviária. Isso, uma estação que tinha uma cobertura bonita, né? Igual a cobertura lá do campo de Paranapiacaba, né? Uma cobertura toda trabalhada. Era... Como a da Firestone, né? Isso. E também foi desativada. Fala-se que vai voltar e não voltou. Essa conversa de que vai voltar já tem uns 10 anos. Uns 10 anos. Roberto, em termos concretos, assim, uma grande descoberta sua, que você fala, pô, que legal, que vai ajudar, que a gente pudesse destacar, né, sobre a história de Rio Grande da Serra. Então, aí são os chamados fatos pitorescos que eu comentei com você até antes da gente começar a gravação. Vamos enumerar alguns deles? Nos anos 70, aparece uma senhora, se eu não me engano, de nome Helena, que aparece reivindicando metade da titularidade do município. Ela aparece e diz, meu pai foi proprietário aqui de metade do município e agora eu quero reivindicar essas terras. Inclusive foi no governo da Irineia. E aí isso cai como uma bomba, né? Inclusive o diário a gente chama de primeira manchete, página, né? De manchete. Manchete de umas 3 edições ali dos anos 70. E isso vai desenrolando, a senhora vai pleiteando a titularidade, a Irineia faz a defesa, né, do município, dizendo que... E aí no final, não sei se foi 73 ou 75, aí o Tribunal de Justiça arquiva, né, porque a senhora, infelizmente, ela morre. Ela não consegue chegar ao final do processo. E aí os parentes acabam deixando para lá. Então esse seria um fato. Imagina, uma pessoa reivindica metade de um município. Uma cidade, né? Outro assunto, né, que acaba aí virando anedotário é a história da cidade que não tem semáforo. Que aí é uma reportagem Nem na entrada hoje? Nem na entrada, hoje não tem. Você tem lá um balão. Você tem uma rotatória. Antes você tinha uma passarela, né? Você sabe que eu nunca prestei atenção nisso? Não tem semáforo. E o Diário publica uma matéria até grande, nos anos 1990. Na cidade que não tem semáforo, aquela coisa de... então isso também é um outro aspecto curioso, né, da cidade. E interessante da cidade. Até os anos 90, hoje você já não encontra mais. Mas na avenida principal da cidade você se deparava com um cavalo, com um charrete. Então era uma cidade que estava muito próximo da capital, né, da Pauliceia, mas que guardava muitas características de cidade rural. Se você tivesse que enumerar 5 pontos referenciais de Rio Grande da Serra, que pontos você indicaria? A própria estação, né, a estação ferroviária, a igreja de Santa Cruz, que muitos acham que a igreja de São Sebastião é a igreja nova, né? Mas a capelinha é a Capela de Santa Cruz. Capela de Santa Cruz, os mananciais de água como um todo, que eu acredito que hoje é a riqueza da cidade, e infelizmente é uma riqueza que não é bem explorada pelo poder público, né? A preservação dos mananciais. Aí você tem o verde, e aí eu destacaria a área da Pedreira, que também já teve, né, uma importância, que foi dali que... A doutora Gisela contava muito que era dali que saíram as pedras para calçamento da Avenida Paulista. Foi ali na região da Pedreira que teve o primeiro ou segundo campo de futebol com eletricidade, né, que é onde os trabalhadores podiam chegar do trabalho e jogar o futebol à noite, e tinha a iluminação. Então a Pedreira, e aí está faltando um quinto Uma coisa ponto. Legal, quer dizer, o trenzinho, se já não existe aquele ramal, pelo menos se preservou o bondinho. O bondinho. Isso, o bondinho. Não é bondinho, né? Que hoje ele está no prédio da Câmara Municipal. Porque a Câmara veio aqui para cima. Isso, a Câmara mudou. Antes era no espaço, ficou muito tempo ali, mais de 40 anos, no espaço alugado em cima de uma farmácia. Quando você chegava no trem, você já via, né, à direita.
E aí agora a Câmara está num prédio próprio lá na Rua do Progresso. E o bondinho está lá. Então acho que seriam esses 5 pontos, né? A estação, a Capela de Santa Cruz, a Pedreira, as nascentes de água e o bondinho. Acho que seriam aí os referenciais. Mas tem mais coisa. Precisaria, acho que até, além da história de ter ali uma... Acho que falar em Fundação Pro Memória hoje é sonhar muito alto. Mas acho que começar com uma Casa Rio Grande de cultura e de preservação da memória, então eu acho que além da Casa de Cultura, precisaria também mapear, né, esses pontos que você pega a Capela de Santa Cruz, acho que o senador Flacker casou-se, né, na capela. E também foi ponto de localização para os tropeiros que vinham do litoral, e aí para Mogi das Cruzes ou ia para São Paulo, os tropeiros negociantes de sal. Então assim, tem uma história fascinante, né? Que precisaria ser resgatada, precisaria ser documentada. No 14º Congresso de História de Rio Grande da Serra, eu tive a oportunidade de reproduzir vários trabalhos dos estudantes, né, sobre a cidade. A gente percebia naquelas cartolinas, naquelas maquetes, o amor da cidade, do estudante, do professor à cidade. Né? Depois, acho que foi depois, eu participei de um desfile escolar na cidade. Lá na Avenida Dom Pedro, Dom Pedro. Escola por escola, quer dizer, cada coisa bonita, né? A outra Rio Grande da Serra, aquela que não aparece no noticiário, né? Isso. Aí você precisa ter, aí cabe ao poder público organizar toda essa demanda, né? Junto às escolas, fazer um chamamento. Tem pessoas que têm muitas fotos antigas da cidade que poderia formar aí um mosaico, né, do início do município. Precisa ter um lugar, né? Precisa ter um local para, inclusive, para um local depositário do acervo da doutora Gisela. Sim. Que eu ainda não tive contato. Eu lembro que eu fui na casa dela umas 3 vezes, contando aquela última visita que você estava junto. Mas eu nunca... Eu sei que ela tinha uma hemeroteca, ela guardava alguns objetos, né, da história da cidade, mas eu nunca tive acesso. Eu imagino que deva ser um material fantástico, né? O vereador Akira é sobrinho dela. Isso. E ele participou do congresso, né? Vereador Akira, olha, não vamos deixar perder esse material da doutora Gisela, né? Um trabalho de vida dela, tantos e tantos anos ela pesquisando, cuidando daquilo. Vamos preservar e acreditar que uma próxima gestão pública encontre esse espaço. Vamos começar uma sala dentro da biblioteca pública. Isso. A biblioteca funciona? A biblioteca funciona. Como é que chama? Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Isso. É interessante, São Bernardo também tem a Monteiro Lobato, e todo esse arcabouço da seção de pesquisa e memória, patrimônio público, né, nasceu numa sala dentro da biblioteca Monteiro Lobato. Por que não seguir esse modelo lá em Rio Grande da Serra? E depois, quem sabe o sonho constrói uma estação nova e a parte da estação passa a ser o museu da cidade. Passa a ser uma fundação. São sonhos, memória, né? São sonhos que a gente... ali não é difícil. Hoje você percorre o interior do estado de São Paulo, o interior do país, e observa, não custa muito, não. Não, eu diria para você que é mais vontade política. Vontade política. E lógico, depois tem que ter investimento financeiro, mas a vontade política vem na frente. E assim, como é uma coisa que não dá voto, né? A cultura, a preservação infelizmente, então meio que vai deixando... deixa aí o próximo prefeito que entrar, cuida disso. E olha, nesses anos todos que a gente lida com memória aqui na região, a gente viu várias pessoas fazendo um trabalho também referente a Rio Grande da Serra. Principalmente, assim, o estudante. Eu lembro que a doutora Gisela dizia, eu recebi tantos estudantes aqui que fizeram trabalhos, e depois a maioria nem voltou para mostrar o trabalho realizado. Agora o Roberto, esse moço que está aqui, jornalista, um pesquisador, ele está fazendo isso há muito tempo, há muitos anos. Quer dizer, eu acho que é o caminho, né? A pesquisa do Roberto, o trabalho da doutora Gisela, o trabalho de professores como o Toninho, né?
Isso. Antônio, juntar essas forças acima das questões político-partidárias e mostrar que Rio Grande da Serra tem uma história fantástica e maravilhosa. Ali você pode contar a história das escolas estaduais, né, que começaram como você tem ali o Cassiano Ricardo, que é se não for a escola mais antiga da cidade, né, começou ainda como Grupo Escolar de Rio Grande. Então tem uma história ali, né, para ser resgatado, como é que se deu a instalação da escola, o porquê daquela localização. Então tem várias histórias a ser perseguida, né? E aí precisa ter apoio, precisa ter vontade de quem está à frente aí do poder público para fazer a coisa andar. Pessoas para pesquisar, contar a história tem. Tá. Agora você precisa ter um lugar onde você possa reunir toda essa gama de história, né? Tá. Dos nossos entrevistados, o Roberto tem uma participação assim cotidiana com a gente, né? Então a gente acompanha o trabalho dele. Eu virei figurinha fácil aí do só banco falta de bater dados. O cartão e entrar aqui no jornal, né? Então a gente acredita nisso, a gente acredita nessa possibilidade de Rio Grande realmente ter a sua história construída. E a gente fica muito feliz de você participar. Aquela câmera sua, manda uma mensagem para os seus colegas, para os seus vizinhos de Rio Grande da Serra, da importância da construção da memória. Ok. Rio Grande da Serra é uma cidade muito bonita, uma cidade que tem potencial, e acredito que para fazer essa cidade ficar ainda mais pujante, ela precisa se encontrar na sua memória. E esse trabalho que a gente faz, né, de pesquisar as origens, mas precisa ter mais gente pesquisando e ter um lugar para que essa pesquisa, para que essa reunião de estudos possa ficar aberto para quem quiser conhecer, que vale a pena. A cidade tem muita história para contar e para ser revelada. Roberto, obrigado. Prazer foi meio de improviso, mas foi bom. A gente sempre conversa nos corredores, Isso. De repente aqui diante das câmeras. Isso legal. Legal. Cria um pouco, né? Eu estou um pouco nervoso aqui com as câmeras. O ano está começando. Em dezembro nós vamos ter boas novidades. Aí você volta. Tá bom. Tá bom? E assim a gente encerra mais um capítulo da fascinante, eu sempre digo isso, a fascinante história do grande ABC, da qual o Rio Grande da Serra faz parte ativamente. Sucesso ao Roberto. Povo de Rio Grande, olha, vamos lá, vamos também encontrar o espaço para a memória. E na semana que vem estaremos de volta, sempre com alguma coisa ligada à nossa história que realmente é muito bonita. Até lá.